Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para mais um dia, mais uma aula. Você está esperando aí? Apocalipse, capítulo 3. Meus irmãos, vai passar rapidinho, a gente nem vai ver, a gente já vai estar lá no 22, em nome de Jesus. E eu creio que todos vocês que estão comigo nessa jornada estarão firmes e fortes e com certeza mais cheios do poder do Senhor, mais cheios do Espírito e da graça do Senhor. Irmãos, nós estamos muito felizes. Temos notado aí que muitos têm acessado, muitos têm conseguido ouvir os estudos. Eu queria encorajar os irmãos a comentarem, né, um com os outros, eventualmente até pessoas que não fazem parte da nossa comunidade. O nosso objetivo é espalhar a palavra de Deus e por isso que é muito importante que os irmãos compartilhem isso, curtam. Se você curtir o vídeo, se você compartilhar, quanto mais pessoas assistirem, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai acabar colocando outras pessoas para terem acesso. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa palavra seja espalhada aí pelo Brasil, seja espalhada pelo mundo, e você é muito importante para contribuir para isso. Deixa o Espírito Santo te usar. Ouviu, compartilha e vamos juntos nessa jornada. Então, como nós já falamos aqui, hoje nós vamos ver Apocalipse 3. É uma continuidade do tema que nós começamos na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos do capítulo 2, onde nós temos ali algumas cartas direcionadas para algumas igrejas, e o capítulo 3 é uma continuidade disso, né? É uma sequência dessas cartas, e é importante sempre a gente frisar que essas cartas não estão direcionadas somente para aquelas pessoas daquela época, ou especificamente para aquelas igrejas, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro histórico, mas ao mesmo tempo ela é um livro eterno, e a palavra dela se renova toda manhã, então ela é uma palavra também para os dias de hoje, ela é uma palavra também para os últimos tempos, então nós devemos sim levar em consideração todos aqueles elogios, todas aquelas críticas que estão presentes ali, o destinatário da carta, substituir ali o nome da igreja por eu, substituir pelo nome da nossa comunidade, tudo isso é muito importante, né? Deixar o Espírito Santo falar conosco e, e nos ensinar e nos fazer crescer e desenvolver na sua presença. Amém? Eu vou compartilhar minha tela. É, sempre a gente começa aqui lendo o texto, então eu queria compartilhar minha tela aqui para ler junto com os irmãos Apocalipse capítulo 3. Amém? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma aos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. A que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, por enquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei
aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, e para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei a coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, esse é o capítulo que nós vamos comentar aqui hoje. Nós acabamos de ler, então, Apocalipse capítulo 3, que é uma continuidade do 2, onde algumas cartas literais naquela época, foram escritas e foram destinadas ali para algumas igrejas. Então, Apocalipse 3, ele começa então com uma carta destinada para a igreja de Sardes. E essa igreja, ela tem um chamado muito especial da parte de Deus, que nós não podemos negligenciar. Então, o Senhor, ele atenta para essa igreja em relação à morte espiritual, né? Existem, irmãos, dois reinos, né? O reino que nós vivemos, esse reino terreno, e existe o reino espiritual. E a vida, ela é uma vida vivida aqui também, mas também há uma vida vivida no reino espiritual acontecendo exatamente nesse momento. E aqui, nessa carta, então, destinada para essa igreja, Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, como aquele que tem as 7 estrelas, e ele está mostrando para essa igreja que ele é um Deus onipresente, que ele é um Deus onisciente, que ele é aquele que sabe de todas as coisas. Por mais que existam milhões de pessoas no mundo, por mais que existam quilômetros e quilômetros na Terra, Deus é aquele que conhece o que está se passando com qualquer uma das vidas neste momento. Ele sabe o que está se passando com você agora aí, nesse exato momento. Então, Jesus, para essa igreja, ele está se apresentando dessa forma. E diferente do que ele fez com outras igrejas, tecendo alguns elogios, nesse caso, ele está tecendo uma crítica, né? Quando ele diz assim, ó, conheço as obras que você realiza e que você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. O que ele está querendo dizer aí? Então ele está falando que, eu não tenho motivos para te elogiar. Suas ações não são dignas de elogio.
suas obras, aquilo que você faz, aquilo que você pratica, ela pode ter alguma relevância, talvez aqui na Terra, talvez para algumas pessoas que são deste mundo, mas para Deus, que é o que vale, ela é considerada uma obra morta. Para Deus não tem nenhuma relevância. Então, aquele chamado de atenção em relação à morte espiritual que aquela igreja está vivendo, a negligência que aquela igreja está tendo em relação à vida espiritual, é como se aquela igreja fingisse que ela era uma igreja espiritual, mas que aquele que conhece o profundo, que não está olhando somente o lado de fora, que não está olhando a casca, mas que nos conhece por dentro, conhece as intenções do nosso coração, sabe que por dentro nós somos ocos, que nós não temos valor nenhum ou relevância nenhuma, né? Isso só pode ser dito e só pode ser apresentado dessa forma por um Deus que nos conhece, irmãos. Por um Deus que conhece você profundamente, né? Nós, às vezes, fazemos treinamentos nesse mundo, aqueles treinamentos de autoconhecimento, mas a verdade é que nós podemos fazer uma variedade de cursos, uma variedade de treinamentos, uma variedade de mentorias e terapias, mas o fato é que nós nunca nos conheceremos em 100% ou em plenitude. Somente aquele que nos criou é capaz de nos conhecer. E, aliás, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, se você quer se conhecer melhor, o que nós deveríamos focar? Nós deveríamos nos focar em conhecer aquele que nos criou, porque aquele que nos criou nos fez a imagem e semelhança dele. Então, Jesus aqui está chamando a atenção a um algo que estava errado, a um algo que estava ruim, ele estava chamando a atenção a um pecado. E ele diz, né? Fique vigiando, se fortaleça, fortaleça aqueles que ainda não morreram, né? Porque as suas obras, elas não estão íntegras diante de Deus. Então, ou seja, Deus não estava feliz ali. Deus não estava contente ali. Então, lembre-se do que você recebeu. Você recebeu uma salvação quando você estava condenado. Jesus deu a vida dele para a sua. E agora você, de uma hora para outra, por uma tentação, por um algo que te influencia, você não guarda mais isso. Você não leva em consideração mais isso. Mas esse não é o fim, porque ali mesmo em Apocalipse 3, que nós lemos, no verso 3, ele fala: vigie, guarde o que você recebeu. Mas tem uma oportunidade para você ainda. Não se arrependa, né? Então, se você se arrepender, volta tudo como era antes, né? Então, Cristo, ele faz esse convite para a igreja. Olha, vigia, se fortaleça, tome cuidado. Não são as grandes tentações que nos derrubam, irmão, são as pequenas tentações, são as pequenas brechas que vão sendo dadas, né? E aí, isso vai te influenciando ao ponto de, um pouquinho por pouquinho, nós vamos nos distanciando, né? E aí, daqui a pouco, o que aparece para fora já não é mais obra íntegra, já não é mais obra de Deus, já não é mais fruto do Senhor, né? E tudo isso traz uma consequência. Continuando no verso 3, ele diz assim: ó, se você não vigiar, eu virei como ladrão, e você de modo nenhum sabe que hora que eu vou vir. Então, ele diz para vigiarmos, para lembrarmos, para guardarmos tudo aquilo que a gente ouviu. Capítulo 1, nós falamos que ele era um convite, né? Para que a gente pudesse ouvir, guardar, e ele chamava isso de bem-aventurado, aquele que faz isso, né?
E aqui é igual. Então, vigie. O que ele está deixando de mais importante nessa carta para essa igreja e para nós? Vigie. Isso é o que mais importante existe. Vigie. Porque se você não vigiar, quando começar, daqui a pouco nós vamos chegar no capítulo 4, 5, 6, né? As dinâmicas, as coisas que vão acontecer ali no final dos tempos, né? Se você não estiver cultivando ali uma vida de oração, uma vida vigilante, permanecendo na presença de Deus, nós poderemos ter ali alguns problemas, nós poderemos ter ali algumas situações. Então, esse convite ao arrependimento é para que a gente não seja surpreendido depois com as consequências que virão no dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:4, há um versículo muito semelhante a esse que está em Apocalipse, que diz que ele virá como um ladrão para aqueles que estão em trevas. Então, aquele que vigia é aquele que não se deixa ser influenciado. É aquele que não será surpreendido. E continuando, ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa para aqueles que vencerem. E no versículo 4 diz assim: ó, mas vocês têm aí em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram as vestes. Elas andaram comigo vestidas de branco e elas são dignas. Então, o que ele está dizendo ali? Tem um número reduzido de pessoas dentro daquela igreja que não se deixou influenciar. E elas são dignas de andar com Jesus. Elas não têm esse problema dessa morte espiritual ou essa casca que por fora está mostrando que está tudo bem e por dentro está ruim. Mas essas pessoas permanecem fiéis, elas estão com vestes brancas. Elas não estão dentro de um contexto de morte espiritual. E aí, para essas pessoas, existe então uma promessa que são aqueles que são considerados vencedores. Ele chama de vencedores, inclusive. Então, no versículo 5 e 6, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, confessar o nosso nome diz respeito do que Jesus vai fazer diante de Deus e diante dos anjos que estão lá no céu, onde ele vai citar o nosso nome. E o nosso nome estará escrito lá. E, e a nossa história estará escrita lá. A nossa entrega, o nosso amor, a nossa obediência voluntária, tudo isso está registrado nesse livro. Traçando um paralelo, irmãos, lá em Mateus 10, 32 e 33, esse versículo diz assim, ó, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que é interessante, né, quando a gente faz um apelo, quando uma palavra vai de encontro ao coração da pessoa e a pessoa é tocada e o Espírito Santo convence ela ali do pecado e ela abre o seu coração, ela aceita Jesus, a importância disso diante da comunidade e aí a gente convida essa pessoa a fazer uma oração para ela dizer com a boca dela diante de todas aquelas testemunhas. É por conta disso, irmãos. Quem me confessar diante dos homens, eu, Jesus, o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que não me confessar, ou seja, aquele que não me aceitar, aquele que não me convidar para fazer parte da vida dele, para entrar no coração dele, esse não tem outro caminho a não ser eu negar, eu não te conheço. Então, se você então
confessar a Cristo, né, todos os seus problemas, confessar as suas dificuldades, confessar a seus irmãos, né? Ele vai fazer, ele vai entender, ele vai receber isso, vai compreender isso e vai fazer a mesma coisa lá nos céus, né? Então essa é uma das grandes promessas que nós encontramos nessa carta que foi escrita aqui à igreja de Sardes, mas como eu já disse, ela serve para nós também. Amém? A próxima carta, que está ali em Apocalipse, do verso 7 ao 13, é uma carta destinada à igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, qual que é a ênfase dessa carta? Para que a igreja permaneça fiel, né? Mesmo ela sendo fraca e mesmo ela tendo muito pouco. Então, qual que é o destinatário? Nós, ou a igreja de Filadélfia também, né? Como que Jesus se apresenta para essa igreja? Está lá no verso 7. Essas coisas diz ao santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, para essa igreja, Jesus, ele se descreve, né? Ele faz uma descrição que ele nunca tinha mencionado ali anteriormente. E isso nos leva a refletir, né? Que uma igreja que anda em vitória, em fidelidade, que não olha para a quantidade de pessoas, mas permanece firme, permanece conectada, que busca cada vez mais a revelação do Senhor e que pratica, né? Que tudo que ela coloca ali de obra para ser feita, ela vai buscar o direcionamento do Senhor. O Senhor está vendo tudo isso, né? E, e aí ele se apresenta exatamente dessa forma. E qual a consideração? Nesse caso, ele não está fazendo uma crítica, aliás, ele faz um elogio e ele também faz uma crítica para essa igreja. Quando ele faz o elogio está ali no verso 8, né? É, não há pontos negativos nessa igreja e não tem uma representação ali, uma cobrança de Jesus, né? Uma repreensão, um direcionamento, né? É, Jesus, na verdade, ele ressalta os pontos positivos dessa igreja, né? Ó, no pouco você é fiel, você guarda a minha palavra, né? Ninguém pode fechar uma porta que eu abri. Aliás, importante a gente falar sobre porta, né, irmãos? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Às vezes a gente fica triste. Fui fazer uma entrevista de emprego, é uma vaga que eu gostaria de entrar, é uma empresa que eu gostaria de entrar, e aí o processo seletivo vai bem, você passa da primeira fase, passa da segunda, quando chega na terceira fase, com a entrevista marcada, terceira e última fase, de repente, a entrevista é 2 da tarde, você recebe uma ligação por volta de umas 11 horas e fala, ó, a gente teve um problema aqui, essa vaga ela teve que ser fechada. E aí você entristece o seu coração, claro, talvez nós como humanos não poderíamos ser diferente disso, mas saiba que se a porta não se abriu, é porque não era uma porta para você. Amém? Fique tranquilo, porque a porta dele se abrirá. Qual que é o problema, irmãos, dessa igreja? E aí está lá no verso 9. É que haviam falsos judeus. E ali havia uma perseguição religiosa internamente. Esse era o problema que existia ali, né? Algumas pessoas faziam isso. Tinha uma perseguição interna. Diferente da de Sardes que nós vimos, que a crítica era para a maioria e tinha algumas pessoas que iam para o caminho certo. Aqui o elogio é para a maioria, mas o problema são algumas pessoas, algumas poucas pessoas que influenciam, né? Mas Jesus também faz uma promessa.
para essa igreja. E essa promessa está no verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Ó, guardar a palavra, irmãos, não é simplesmente ouvir a palavra. Guardar a palavra tem a ver com praticar a palavra. Porque se você guarda ela e simplesmente deixa ela guardada ali, e ela não influencia a sua vida no dia a dia, não é, não é. Você tem informações a respeito de Jesus, você tem muitas palavras a respeito de Jesus, muito conhecimento a respeito de Jesus, mas se Jesus não influencia o seu dia a dia, significa que você não guardou, porque guardar é semelhante a colocar em prática. Então, se você guardou, se você coloca em prática as minhas palavras, a promessa é: guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, assim, há uma provação, há algumas dificuldades que virão conforme vai se aproximando os últimos dias, conforme vai se aproximando o dia do Senhor. Mas Jesus ele garante aqui, ó, pela sua perseverança, porque você guardou a minha palavra, porque você guardou os meus ensinamentos, porque você praticou eles, eu te guardarei na hora da provação. Então, esse versículo ele é muito importante, ao mesmo tempo ele pode ser antagônico, ele pode ser controverso, né? Algumas igrejas ou algumas linhas de estudo usam esse texto para justificar que a igreja não passaria por tribulação ou que a igreja não passará pelos problemas da tribulação. Mas, irmãos, a Bíblia ela não se contradiz, né? E em João 17:15, há um versículo também bem conhecido que diz assim, ó, não rogo que os tire do mundo, mas que te protejas do maligno. Então, assim, independente da situação, independente da dificuldade, independente da tribulação, nós estamos protegidos. Há uma garantia que nós estamos protegidos. É semelhante, irmãos, o que aconteceu lá no deserto, né? No deserto, não, no Egito, quando começou a vir as pragas, né? Havia uma marca que protegia aqueles que eram de Deus, aqueles que eram considerados os filhos. E, e nós temos essa marca hoje, que é o selo do Espírito Santo. Então, é uma afirmação que nós estamos vendo aqui, que Jesus, ele nos guarda em todo momento, em toda hora, em qualquer problema, em qualquer provação, em qualquer tribulação, e ele vai nos guardar também da grande tribulação que há por vir. Então, quando a gente olha esse versículo, nós temos que entender que esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Jesus, é o padrão do nosso Pai. Ele nos protege como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. No decorrer do nosso estudo, nos próximos capítulos, a gente vai ver que no final dos tempos, pessoas serão martirizadas, pessoas vão morrer, mas haverá uma recompensa, haverá um reconhecimento para elas, elas serão consideradas vencedoras. E continuando aqui, o verso 11 diz: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, Jesus, poderoso, glorioso, vem sem demora. Então, mesmo sem criticar essa igreja, ele faz um alerta de ser possível que a gente possa perder recompensas eternas por falta de vigilância. Então, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, não está sendo falado aqui de salvação, mas está falando de recompensas. Eu recomendo os irmãos no estudo temático que nós fizemos, que já está disponível também no canal, tem uma playlist específica para isso. Tem uma aula que nós falamos, tem a parte 1 e a parte 2, especificamente sobre recompensas.
Então, se isso gerou aqui uma curiosidade para você, eu faço esse convite, então, para que você volte lá, acesse esse conteúdo, e ouça esse conteúdo, que ele vai ser importante para que você tire suas dúvidas. Verso 12 e 13, ao vencedor, farei com que ele seja uma coluna no santuário do Deus, e dali jamais sairá. Gravarei o seu nome, gravarei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus, ele está prometendo aqui recompensas aos que vencerem. Primeiro, ele fala dessa coluna desse santuário. O que é a coluna do santuário do meu Deus? A coluna do templo está relacionada à proximidade ao Messias, né? De todas as tribulações que este vencedor poderia ter, de que esse vencedor poderia ter, no reino milenar, a sua atribuição vai ser estar próximo de Deus. Então, Jesus é a coluna. Nós estaremos próximos de Deus. No céu haverá hierarquias, tá, irmãos? As pedrinhas na coroa servem para isso. Os mártires terão seus locais especiais. E haverão aqueles que são comuns no reino. Então, qual que é a promessa aqui? Você vai estar próximo de Jesus. Olha que maravilhoso vai ser, né? No reino milenar, você vai estar próximo de Jesus. Gravado por Deus. O que é o gravado por Deus? O vencedor, ele vai ter uma marca ali, uma marca que vai representar essa propriedade exclusiva de Deus, que ele pertence à nova cidade e é exclusivo a Jesus. Seria semelhante a gente dizer assim, ó, você tem um passaporte. Esse passaporte brasileiro indica que você pode entrar no Brasil, né? Que você é um brasileiro. Essa marca seria, se a gente for fazer uma analogia, algo semelhante a isso, né? O vencedor será marcado como propriedade exclusiva de Deus. Oh, maravilha, né? Maravilhoso, né, irmãos? Eu quero receber essa marca, e você? Na sequência, a carta à igreja de Laodiceia, que nós lemos aqui do 14 ao 22, e essa é a última carta. A carta para a igreja de Laodiceia tem um chamado a vencer a mornidão, né? Então, diferente de Sardes, que já havia uma morte espiritual, aqui não. Está num processo de morte, não há uma mornidão aí, né? Então, carta destinada à igreja de Laodiceia, destinada a nós também. Jesus se apresenta como essas coisas diz o Amém, a fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que significa isso aqui, irmãos? Cristo, ele não foi criado. Cristo sempre existiu. Quando ele se apresenta, então, como o princípio da criação de Deus, ele está declarando que ele é o meio pelo qual tudo que existe nessa terra foi feito. Ele é a origem, ele é o primeiro, ele é o último, né? A última palavra e a verdade sobre todas as coisas é ele. Origem e a última palavra sobre todas as coisas. Então, Jesus é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente procura. Ele é esse ser, né, que não foi criado, sempre existiu, completo em si mesmo. E dentre as considerações que Jesus faz para essa igreja, ele chama atenção também ao pecado, né? Está ali no verso 15 e 16. Conheço as obras que você realiza. Você não é quente nem frio. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo. Olha que grave, né, irmãos? O pecado dessa igreja, o problema dessa igreja é essa mornidão.
é não ser quente nem frio. Então, Jesus, que não tem nojo ou repulsa de ninguém, o fato dele estar ao ponto de vomitar revela o tamanho da angústia que ele está tendo ali, do sofrimento que ele está tendo, para que aquela igreja, qual que é o objetivo de Jesus? É que aquela igreja entrasse no centro da vontade dele, estivesse nos trilhos do destino que vai levar até ele, dos propósitos que ele reservou para aquela igreja. Jesus, ele não tem nojo de alguém que está no pecado, mas ele anseia para que cada um seja transformado, para que cada um viva o propósito, o plano do que ele escreveu para nós. As consequências do pecado aqui, irmãos, você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pessoa que não está alinhada ali aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, que vive em mornidão, ou talvez prestando atenção só na sua vida terrena, dando muita ênfase nisso, pensa ali que as alegrias, o que o dinheiro lhe proporciona, as satisfações que ela tem, os confortos que ela consegue prover, ela pensa que ela é rica, que ela não precisa de nada. Aliás, as mãos dela, o trabalho dela, a inteligência, a formação que ela conseguiu conquistar, faz com que ela sinta que ela não precisa de nada. A verdade é que sem Jesus, irmãos, não tem como ser feliz. Sem Jesus, as pessoas são infelizes, são miseráveis, são pobres, cegas e nus, como está escrito aqui nesse versículo. Então, uma igreja morna gera uma falsa sensação de bem-estar e de que nós não precisamos mudar. Então, talvez a pessoa vai para a igreja ali, ela gosta das pessoas que estão ali, ela gosta da palavra que é ministrada ali, ela gosta do status, talvez, que aquela igreja ali proporciona para ela, e aquilo gera um bem-estar. Mas por trás, a vida espiritual dela está morna. Ela não está vivendo a vontade de Deus. Há 1 hora, 2 horas ali que ela passa naquele culto, parece que é suficiente, e aquilo enche o ego dela, enche a satisfação dela pessoal. Mas, na verdade, o que importa mesmo, que é o coração cheio, que é uma vida plena da vontade de Deus, isso não está presente. E aí vem o conselho. O conselho está no verso 18. Aconselho que de mim você compre o ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, a direção dada por Jesus para sermos de fato ricos. Jesus está mudando o conceito do que é a palavra rico aqui, do que é ser uma pessoa bem-sucedida. Sabe o que é ser rico de fato? É ter Jesus de forma plena, é se relacionar com o Espírito Santo de forma plena. Isso é ser rico. E essa orientação, esse conselho, ele diz assim, ó, compre ouro refinado. Isso diz respeito ao caráter provado, aprovado, refinado pelo fogo. Quando ele fala vestes brancas, está relacionado ao agir com justiça, viver e falar o que é correto e nas situações necessárias. Quando ele fala do colírio, unge os olhos para melhorar a visão. Sabe quando você está com a vista meio embaçada, assim, você vai lá, pinga um colírio e ela começa a
melhorar. Então, essa igreja não conseguia ver as coisas, não conseguia identificar esses problemas, né? Não conseguia enxergar a sua própria condição. E aí o conselho aqui é, usa esse colírio, comece a enxergar as coisas como Deus vê as coisas. Seja transformado pela graça, pela revelação. Deixa o Espírito Santo trazer para você, revelar para você os pontos aonde, as áreas que precisam ser transformadas na sua vida. E ele continua no 19. Eu repreendo e discipulo somente aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Então, beleza de Jesus, ou isso revela o coração de Jesus, essa carta traz isso para nós, é, é que quando Jesus mostra para nós, irmãos, a nossa real condição, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele está querendo demonstrar o amor dele para nós. Porque assim, ó, se ele está fazendo isso hoje, se ele está trazendo à tona para você, ele está te mostrando várias coisas que você precisa ajustar, que não está legal, que não está bem, que você precisa se entregar mais, veja como um cuidado de Deus, porque ainda há tempo de se arrepender, de voltar atrás, de parar de praticar o que você pratica, né? Porque haverá um dia que não vai ter mais tempo. Haverá um dia em que o relógio vai bater, que o sino vai bater o final, e aí não vai ter mais tempo. E por fim ele faz uma promessa. Ele diz assim, ó, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto ele é bem chocante, né, irmãos? Jesus, imagina a cena, Jesus do lado de fora, batendo na porta, esperando uma reação, esperando uma iniciativa nossa de abrir a porta da casa. E a promessa que existe é que quem abrir a porta vai desfrutar de uma comunhão que a pessoa nunca desfrutou. Não é lindo? Não é maravilhoso? Não é poderoso tudo isso? Às vezes a gente lê e sem essa ilustração que eu acabei de fazer agora, né? Imagina Jesus do lado de fora, batendo, esperando, né? Já foi em alguma casa alguma vez, tocou a campainha, você sabia que a pessoa estava lá e a pessoa não abriu a porta para você. Como que você saiu de lá? Aposto que o sentimento gerado não foi um sentimento tão bom. E nesse caso é o próprio Jesus batendo na sua porta. Abra a porta e desfrute dessa promessa. Desfrute dessa comunhão. E os dois últimos versículos desse capítulo é: ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se uma igreja fria vence a mornidão, Jesus entrega para ela a própria autoridade dele, a própria autoridade que ele tem para governar e para influenciar todas as coisas. Então, Cristo, mesmo sabendo todas as coisas, falando a verdade sobre quem somos, ele não nos rejeita pela nossa condição atual, mas ele faz um convite para que a gente possa mudar, para que a gente possa vencer, para que a gente possa reinar com ele. Amém? Então, nós chegamos ao final do capítulo 3, capítulo maravilhoso também, assim como todos os outros e aqueles que estão por vir. E eu queria aproveitar esses minutinhos aqui e orar, irmãos. Queria orar porque essas cartas que nós acabamos de ler, do capítulo 2 e 3, elas estão
direcionadas para nós também. Então, eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nas nossas vidas e possa revelar e mostrar aquilo que às vezes a gente não está compreendendo, para que a gente possa aí tomar as ações, abrir espaço, abrir a porta do coração para que ele possa entrar e mudar essa condição. Assim como ele terminou aqui o estudo para nós, dizendo isso nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, a Deus, por este momento, por esse estudo, por essa revelação, por essa graça poderosa, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem falado conosco a respeito de diversas coisas, o Senhor tem elogiado, outras o Senhor tem criticado, Senhor. Nós ficamos muito felizes com os elogios, mas com as críticas, Senhor, nós não nos entristecemos, mas nós também nos alegramos, porque nós sabemos que se o Senhor está falando conosco, é que o Senhor não aceita e não nos quer nessa condição. Papai, mas nós viemos pedir a sua ajuda, nós clamamos pela sua ajuda. Nós reconhecemos a nossa posição, nós reconhecemos a nossa condição. Nós dizemos, nós somos fracos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a continuar fazendo aquilo que gera elogio, que alegra o teu coração e nos ajuda a vencer, ó Pai, aquilo que são problemas, nos ajuda a vencer a mornidão espiritual. Senhor, sem a tua palavra, sem a tua revelação, sem o teu espírito, nós não somos nada, Senhor. Então nós clamamos, nós suplicamos pelo Senhor. Nós queremos mais o Senhor. Nós queremos te amar mais. Em nome de Jesus, ó Pai, aonde esse estudo chegar, aonde essa palavra chegar, que chegue junto com ela o teu espírito, Senhor. O teu espírito que transforma, o teu espírito que muda a situação, o teu espírito que é o Senhor agindo na terra, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado por essa revelação e por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão. Declaro toda sorte de bênção para os irmãos. E se você tem sido abençoado, compartilhe isso em nome de Jesus. Amém? Até mais. Um grande abraço.